Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sou Luciana Branco, terapeuta cristã, e hoje iremos falar a respeito da cegueira espiritual que existe na vida dos narcisistas e de que forma tudo isso pode interferir na sua vida, atrapalhar a sua história, trazer para você um cenário de confusão, para que as tuas emoções elas fiquem constantemente em desequilíbrio, para que você se sinta afetado ou afetada de tal forma que você desista de sonhar, que você desista de acreditar em si mesma e em si mesmo. Na verdade, a palavra de Deus, ela diz que antes mesmo de você vir ao mundo, Deus, ele já decretou uma palavra para a sua vida. Você foi desejado por Deus para estar aqui na Terra, porque Ele conta com você, Ele conta com seu posicionamento, que você amadureça de tal ponto que você, quando percebe que à medida que você vai amadurecendo, crescendo e que você vai lidando com determinados tipos de situações as quais você não imaginava jamais vivenciar, saiba que aquele que tem o poder nos céus e na terra, para ressignificar a tua vida, a tua mente, a tua história, recalcular a sua rota, ele estará segurando nas tuas mãos. Mesmo porque pessoas que apresentam comportamentos tóxicos ao ponto de tentar neutralizar a sua vida e a sua identidade, são pessoas que simplesmente não querem abrir o coração para viver situações novas. E todos nós precisamos estar disponíveis e dispostos a enfrentar novas situações que acontecem no decorrer da nossa vida. Quando Jesus entregou a vida dele na cruz por você, ele enfrentou diversas situações, as quais ele também precisava enfrentar. E ele aceitou se submeter a todos os processos, para que hoje eu e você estivéssemos aqui vivendo a graça de Deus sobre a nossa vida. Você pode estar aí passando por um processo de tortura emocional, achando que Deus desistiu de você, que Ele não se importa com a sua dor, mas isso não é verdade. Deus, Ele se importa sim. Tanto é que Ele escreveu na palavra que nós passaríamos por momentos difíceis. Ele diz que no mundo passaríamos por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E uma prova do amor de Deus pela sua vida é quando Jesus, após enfrentar uma série de ataques pessoais e simplesmente quando ele conseguiu entregar a sua vida ali na cruz, ele sendo detentor de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória, o Filho do Deus Altíssimo, ele se fez em carne para que eu e você possamos olhar para ele. Porque enquanto uma pessoa tóxica, uma pessoa abusiva, uma pessoa manipuladora, narcisista, pessoas que por algum motivo desistiram de si mesmas e tentam sabotar a tua vida, a tua energia, os teus planos, os teus sonhos, elas tentam se apropriar da sua vida. E por que será que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Para que você, todas as vezes que você se perceba em uma situação que tenta acorrentar a sua vida, a sua mente, as tuas emoções, a tua identidade, você se lembre do sacrifício vivo de Jesus que foi feito na cruz por sua vida, porque Ele desejou que você estivesse aqui na Terra. Você é um projeto de Deus. Então, uma pessoa narcisista, em sua cegueira espiritual, ela simplesmente não consegue se apropriar da graça de Deus. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E o mundo espiritual, ele tem uma influência muito grande nas nossas vidas, nas nossas emoções. E quando você crê que o mundo espiritual, de forma sobrenatural, pode ajudar você no seu processo, você simplesmente não se curva ao cenário que estão tentando introjetar na sua vida. E o narcisista, ele tem a mesma oportunidade que nós temos de nos arrepender, de nos quebrantar. A palavra de Deus ainda diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Então, se uma pessoa que está ali numa cegueira espiritual, onde as escamas ainda não caíram por conta do orgulho, da vaidade, da prepotência, da soberba e da arrogância, e essa pessoa se permite alimentar desse tipo de sentimentos e emoções que são setas enviadas pelo maligno, essas pessoas ficam nessa espécie de cegueira espiritual. No entanto, elas não conseguem enxergar que elas estão fazendo mal para elas mesmas. Porque quando você permite que a luz de Deus entre na sua vida, quando você permite que Deus trabalhe na tua vida de tal forma que ele venha ressignificar tudo que você aprendeu de uma forma distorcida, você começa a, de fato, entender o que você está fazendo aqui nessa terra. E quando você mergulha nesse oculto, nessa profundidade, nesse nível de intimidade com Deus, permitindo com que Ele ressignifique a tua mente, as tuas emoções, você muda de comportamento e você passa a se enxergar de uma maneira diferente. Então, o narcisista, ele não consegue entender que ele simplesmente está sendo uma marionete nas mãos das forças malignas. Então, como eles não conseguem se desapegar dessas vaidades que o mundo oferece e que o mundo apresenta, eles tentam sugar você, levar você para uma espécie de paralisia emocional, para que você se sinta manipulado por eles. Ou seja, é um jogo muito difícil, um jogo delicado, um jogo hostil, que parece não ter fim. Pessoas narcisistas, elas não conseguem permitir com que essas escamas de cegueira espiritual venham a cair. Elas não conseguem se desapegar de situações às quais elas mesmas se sentem acorrentadas. Na Bíblia existe uma história que me chama muito a atenção. É uma história linda. Fala sobre a vida de Raabe. Raabe, ela era uma prostituta e Raabe, ela tinha uma vida completamente vivendo ali numa espécie de cegueira emocional, espiritual, sentimental. E Raabe, ela vivia numa cidade chamada Jericó. Essa cidade era uma das terras às quais o povo de Deus, os israelitas, comandados por Josué, que era um guerreiro que estava ali à frente da batalha, conduzindo o povo de Deus à terra prometida, eles precisavam mandar espias ali naquela cidade para que eles pudessem se resguardar, elaborar planos de estratégias, conhecer o território do inimigo, o que eles precisavam ali se preparar, quais as armas que eles precisavam utilizar, espirituais, físicas e materiais, e principalmente conhecer em que espécie de território essas pessoas estariam entrando ali. Então, humanamente falando, Raabe, ela já tinha o fim dela decretado, que era um fim de dor, de sofrimento, de tortura emocional em todas as áreas da vida dela. Mesmo porque ali ela poderia estar praticando tudo aquilo para sobreviver. De alguma forma, ela estava ali, uma espécie de cadeia emocional, de prisão mental. E observe a diferença do posicionamento e do comportamento de Raabe. Raabe, quando ela se deparou com os espias, ela simplesmente poderia ali ter se sentido acuada a tal ponto que ela poderia ter gritado por socorro, ela poderia ter entregado esses espias para que ela tivesse uma espécie de crédito com o povo que habitava em Jericó, mas não. Ela conseguiu perceber a mão de Deus socorrendo ela ali. Ainda que ela não conhecesse verdadeiramente o Deus de Israel, ela sabia a história que o povo de Deus tinha passado com Deus no comando e ela conhecia a força desse Deus. Então, ela tinha uma escolha ali naquele momento. Se ela ajudasse os espias, ela poderia ser morta. Ela poderia sofrer uma espécie de retaliação, de perseguição, de tortura emocional. Porém, ela viu aquela situação que estava acontecendo com ela como uma grande oportunidade para a sua vida.
de mudar, de exercer a coragem, a ousadia e também acreditar que o mesmo Deus que ajudou aquele povo poderia sim protegê-la e estender a mão para ela. E mais uma vez, o que Deus ele sempre revela a nós? Que ele trabalha com o coração quebrantado, arrependido e contrito. A história de Raabe, uma pessoa completamente improvável, que aos olhos dos religiosos eles poderiam simplesmente dizer que não iriam aceitar a ajuda daquela mulher, que ela era suja, intocável, mas não. Deus ele trabalhou na vida de Raabe através do arrependimento, de um coração contrito. Ela tinha todos os motivos para simplesmente entregar aquelas pessoas. Observe na história de Raabe o quanto um coração quebrantado, contrito e quanto um arrependimento sincero pode mudar toda a história de gerações em gerações e fazer com que um cenário inteiro de caos, de tortura, de prisão mental e emocional seja mudado e alterado. Tudo por causa de uma atitude de encorajamento, de arrependimento, de mudança de mente, e ali ela estava correndo um risco. A fé de Raabe foi tão grande que ela simplesmente se lançou completamente nos braços de Deus. Ainda que ela não conhecesse de perto, ela decidiu confiar. E o grande problema das pessoas narcisistas é que elas grudam de tal forma nas suas convicções, na sua visão distorcida de vida, se apegam de tal forma nos seus traumas que elas não conseguem simplesmente soltar essa corda que os prende de uma situação que faz com que essas pessoas se sintam ainda na escuridão. E Raabe, ela simplesmente abandonou o medo e ela não tinha noção e ideia do que Deus iria fazer na vida dela. Ela simplesmente, qual foi a promessa que fizeram para Raabe? Foi que ela iria ser poupada quando o povo de Israel entrasse e tomasse conta de Jericó, eles iriam poupar ela e a sua casa. No entanto, Deus ele fez uma reviravolta tão linda na vida de Raabe que quando os israelitas estavam ali se preparando para entrar em Jericó, lutando em espírito, louvando, obedecendo os comandos de Deus, dando as 7 voltas ali ao redor daqueles muros. E aqueles muros caíram, eles tomaram posse da cidade de Jericó. E simplesmente, diante de inúmeros destroços que aconteceram ali naquela cidade, a casa de Raabe e sua família foi poupada. Então perceba que Deus ele trabalha através do arrependimento, da mudança de comportamento, da mudança de mente, da fé, de um coração contrito e arrependido. E o que acontece com os narcisistas? Eles não conseguem passar por esse tipo de transformação emocional. A história de Raabe ela foi completamente transformada. Ela passou a fazer parte do povo de Israel, do povo de Deus. A dimensão que Deus trabalha num coração arrependido, ela não é palpável, ela não é mensurável. É algo que chega numa dimensão tão grande que nós, humanamente falando, não conseguimos mensurar até que ponto Deus pode conduzir as nossas vidas quando nós nos arrependemos aos pés da cruz. E Raabe simplesmente ela saiu de um estado de cegueira espiritual e passou a fazer parte desse povo que é o povo de Deus, que crê que Ele é o Criador, o Santo, o Soberano, que Ele é o Rei, o Deus e Senhor. E não há nada melhor do que você se sentir cuidado, protegido, e saiba que ainda que você esteja passando por aflições, por angústias, que você esteja numa espécie de campo de batalha dentro da sua mente,
Não há nada melhor do que estar caminhando ao lado do Criador. Daquele que, ainda que Ele permita que você passe por situações adversas, por situações em que você acha que você não vai conseguir vencer, Ele coloca nas tuas mãos as ferramentas que você precisa para que você saia de uma vida de dor, de sofrimento e que você consiga vencer cada uma dessas etapas e você se tornar mais forte, mais corajoso, mais destemido. E a história de Raabe não parou por aí. Ela foi muito além daquilo que talvez nem sequer nos seus sonhos mais profundos ela pudesse um dia imaginar. E ela simplesmente, ao entrar na história desse povo que crê nesse Deus grande e que tem o poder de quebrar cadeias e mudar sentenças, ela simplesmente foi ali fazendo parte daquele povo. Ela, caminhando com o povo de Deus, ela aprendeu mais sobre o Criador, e a descendência do rei Davi veio de Raabe. E o que essa história pode corroborar e trazer, somar para a nossa vida, para a nossa caminhada? Então observe que através de um posicionamento, Deus ele pode mudar toda uma história. Porém, é necessário que as pessoas entendam que o arrependimento, o coração contrito e quebrantado são as ferramentas que Deus precisa para mudar sentenças, para mudar histórias e sentenças as quais homens e mulheres não conseguem mudar na força do seu braço. Mas Deus ele tem o poder de transformar, de quebrar grilhões, de ir mais além. Ele não está preocupado com o que você fez no seu passado. Ele está interessado no que você quer fazer daqui para frente. Então, se uma pessoa narcisista, ela entende e consegue se posicionar, assim como Raabe conseguiu, certamente a graça de Deus irá tocar essa pessoa, ao ponto de que ela jamais seja a mesma. Porém, é necessário abrir mão de todo esse esquema de confusão mental, de toda soberba, de toda arrogância, de toda ganância. É necessário que o arrependimento esteja pautado em primeiro lugar. Então, para Deus, não existem impossíveis. Ele tem o poder de mudar histórias, sentenças. Ele pode atuar na vida de qualquer pessoa, desde que essa pessoa consiga entender que é necessário abrir mão de toda a soberba, de toda a ganância, prepotência, arrogância e se entregar ao colo de Deus, de pedir que o trono da graça transforme a vida dessa pessoa das trevas para uma vida que venha trazer luz, transformação. Não há nada que Deus não possa mudar. E o que a gente consegue entender e absorver dessa história que Deus nos deixou, uma história tão linda, para que possamos entender a forma como Ele trabalha e de que forma você pode aplicar tudo isso na sua vida. Você que se sente vítima de uma pessoa narcisista, você não precisa ficar aguardando essa pessoa passar por essas etapas de arrependimento, de mudança da mente. Você precisa cuidar de você, porque você não tem o poder de entrar na mente e no coração dessa pessoa para saber se ela quer passar por esses processos. Porque, como foi dito no início do vídeo, a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a história de Raabe é um exemplo de tudo isso. Porém, é necessário que todos esses processos sejam incluídos para que a mente seja transformada e ressignificada. Então, a história de Raabe é uma história que é nítida, é muito clara, que Deus, ele sim, ele pode trabalhar na mente de qualquer pessoa que se permite. Se essa pessoa quer abrir mão de viver uma vida na escuridão,
grudada nesses sentimentos ruins, fazendo intrigas, acorrentando vidas, machucando, ferindo. Você precisa entender que enquanto você fica esperando essa pessoa mudar, enquanto essa pessoa não quer, de uma forma natural, você precisa cuidar de você e não ficar esperando que essa pessoa mude, que essa pessoa queira passar por essas etapas. O que acontece com as pessoas que são vítimas de pessoas narcisistas? Elas não conseguem deixar com que essas pessoas se permitam passar por esse processo, desde que elas queiram. Então, se você fica esperando uma pessoa mudar, você não conhece o coração dessa pessoa, você não conhece a mente dessa pessoa, você não sabe se ela quer de fato passar pelas etapas de arrependimento, de entregar toda uma vida errônea nas mãos de Deus, tudo aquilo que essa pessoa aprendeu de uma forma equivocada. Então é necessário que você aprenda a cuidar primeiro de você e deixe nas mãos de Deus, porque Ele sabe como cuidar dos seus filhos. Ele sabe quais são as pessoas que de fato, verdadeiramente estão inclinadas a ouvir a sua voz. E Ele também é sábio ao ponto de entender aqueles que estão tentando fingir que estão aceitando o processo de cura e de transformação, porque ninguém engana a Deus. Então, quando você aprende a se proteger, quando você começa a colocar limites saudáveis, quando você começa a resguardar o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, você não precisa ficar sentado esperando que essa pessoa tome essa decisão. Não fique esperando essa pessoa ter a mesma atitude de Raabe, porque isso é entre ela e Deus. É uma decisão pessoal. E enquanto essa pessoa não consegue se despir de todo esse mecanismo de manipulação, de toda essa cegueira, ela irá tentar ferir você. Então, se proteja, estabeleça limites saudáveis, faça de tudo para fortalecer as tuas emoções. Não fique esperando que a postura de uma pessoa que requer que ela entregue aos pés da cruz todas as mazelas que ela um dia entendeu como sendo verdade absoluta, e você, quanto vítima de uma pessoa abusiva, narcisista e manipuladora, entenda que essa história que foi relatada de Raabe, ela pode transformar a vida de quem de fato se posiciona e permite com que Deus transforme essa história. Não cabe a você decidir isso pela pessoa. O que você pode fazer por você é se cuidar, se resguardar, buscar se fortalecer. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para trazer a graça sobrenatural sobre a vida daqueles que nele esperam e que de fato aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. E quanto você que se percebe como vítima de uma pessoa abusiva, narcisista e manipuladora, que essa história de Raabe possa fazer com que você compreenda que não cabe a você decidir por essa pessoa. Se você percebe que você está passando por uma situação com pessoas abusivas, tóxicas, narcisistas e manipuladoras, entenda que não cabe a você decidir por essa pessoa a passar por todos esses processos, mas sim cabe a você guardar a sua mente, o seu coração. Cabe a você buscar um autocuidado, estabelecer limites, se fortalecer, que você não fique sentado esperando essa pessoa mudar e tomar uma atitude que cabe a ela. Então lembre-se que o mais importante é que essa pessoa decida por si só. Porque quando pessoas fazem ou tomam atitudes de uma maneira mecânica e robotizada, porque alguém impôs, ou porque uma sociedade impôs, ou porque um sistema impôs, essa pessoa provavelmente não estará fazendo ou tomando certas atitudes de uma forma libertadora, e sim para cumprir um protocolo técnico e humano. E na primeira situação, essa pessoa já consegue ali mudar totalmente a sua mente, os seus pensamentos, entra numa espécie de rebeldia. Então não cabe a você mudar o outro. Deixe para que Deus e o Espírito Santo mude
a pessoa que estiver disposta a mudar. O que cabe a você é guardar a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, se fortalecer, buscar conhecimento, autoconhecimento, continuar grudado no Senhor. E quando você consegue abrir mão dessa necessidade de tentar mudar o outro, e você deixa que Deus transforme essa pessoa, você não fica parado, nem aquela pessoa. Você consegue evoluir a tal ponto que a verdade de Deus ela vai transbordando em você e através de você. E se essa pessoa que está com um pensamento distorcido, que tenta te ferir, te manipular, que tenta abortar os teus sonhos, que tenta prejudicar você a todo custo, deixe que ela siga o caminho dela ou ele, mas cuide de você. Se aproprie da bondade de Deus ao teu respeito, para que você consiga caminhar sabendo que Deus está cuidando de você, que Ele não desistiu de você e que Ele quer que você viva com graça, com plenitude, com abundância, que você se sinta livre de uma maneira digna, honrada, e deixe essas pessoas nas mãos de Deus, porque cabe a elas decidir em que lado elas querem caminhar. Deus, ele está revelando na atualidade mecanismos de manipulação em massa e que você passe a despertar e entender que o teu posicionamento é que pode mudar a tua vida e a tua história. E que você não dependa de uma terceira pessoa para validar você, os teus valores, a tua identidade, mas que você se lembre que o mesmo Deus que mudou a vida de uma mulher que era improvável pode mudar a sua vida e a sua história, assim como pode mudar a vida daquele que está caminhando no escuro, mas não cabe a você mudar a vida daquela pessoa. Deus, ele é especialista em cura, transformação, libertação, porém, deixe tudo isso nas mãos dele. Mesmo porque, assim como Raabe teve toda a sua história de vida completamente transformada e ela se abriu para tudo isso, existem pessoas que simplesmente não querem. Elas preferem continuar na cegueira. Então não permita que a cegueira de uma outra pessoa nivele a sua vida a um patamar de dor, de sofrimento. Como que funciona o esquema de manipulação em massa? É para que uma pessoa ferida fira a outra e ao mesmo tempo a pessoa ferida passe a entrar numa espécie de vingança emocional, porque ela se sente atacada, ela se sente enganada e aí o caos se instala. Então, se posicione de forma que essa corrente maligna venha a ser paralisada. Cada vez que uma pessoa se posiciona, ela tem o poder em Deus, em Cristo Jesus, de mudar gerações. Que você seja essa pessoa. Se encoraje, tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Busque ajuda, busque terapia se for preciso, mas jamais deixe de crer que Deus ele está contigo.